Eu tenho certeza que você conhece ou é uma das pessoas que já ouviu muito de algum advogado. Tá demorando, tá na mão do juiz, é assim mesmo? Será que de fato é assim que acontece? Fica nesse vídeo que eu, como advogado particular e atuante, vou te explicar como que funciona um processo sem rodeios, para que você entenda se de fato demora da forma que é passado. Então se liga, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. William Costa aqui do canal The Juridicando, vindo para descomplicar esse assunto de processo judicial com vocês. Você vai sair desse vídeo entendendo como que funciona o processo, quais são as etapas dele de maneira geral e se realmente ele demora da forma que dizem que demora. Mas olha, fica tranquilo, eu não vou explicar detalhadamente sobre cada um desses procedimentos, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e ia fugir do objetivo, que é simplesmente mostrar a você que existem esses pontos para que você saiba mais ou menos em que ponto que o seu processo está, para você conseguir se orientar e ter uma média, uma noção sobre quanto que faltaria mais ou menos para o seu processo acabar. Então se você gostar do conteúdo que eu trouxe aqui, clica no botão vermelho, se inscreve no canal, curte e ativa o sininho para mais notificações como essa. Então vamos lá, no início é onde vai haver a petição inicial, que é o pedido inicial que você vai fazer. No meio é onde vai haver a instrução das provas, as defesas tanto da parte contrária como a sua réplica e a parte final, que é onde vão ser terminadas de produzir aquelas provas para que seja dado uma sentença, uma decisão que vai definir se você tem ou não direito àquilo que você está exigindo. Portanto, quando você entra com uma ação, você entra com um pedido inicial, uma petição inicial. Então você vai levar isso, vai encaminhar isso para um juiz para que ele dê prosseguimento nessa ação, onde ele vai notificar a parte contrária, fazer com que ela apresente a sua argumentação em defesa, para que depois ele julgue esse processo. Logo após isso, nesse primeiro contato que o juiz tem com o processo, assim que você distribui a ação, ele dá o primeiro despacho inicial. Porque despacho nada mais é do que uma decisão dada pelo juiz, seja no início, no meio ou no fim do processo. A diferença, por exemplo, da sentença e do despacho é que o despacho é uma decisão que instrui o próximo andamento dele, enquanto a sentença é basicamente o desfecho, é a finalização disso. Nenhum juiz quer arrastar um processo, o objetivo deles é finalizar qualquer processo. Eles sempre marcam audiências iniciais para tentar se ouvir aquelas partes, colocar elas no mesmo ambiente para saber se há ou não a possibilidade de acordo. E não havendo possibilidade de acordo, no juizado especial, a pessoa já tem que levar uma defesa pronta naquela data mesmo, enquanto na justiça comum, por ser um processo mais lento, o juiz dá um prazo a partir daquela audiência para que ele apresente uma defesa técnica. Após essa defesa da parte contrária, o que nós chamamos de contestação, seu advogado vai verificar se há necessidade de se apresentar uma réplica, o que vai se variar caso a caso. Detalhe que entre cada uma dessas movimentações processuais, tudo dentro do processo vai ter um prazo estipulado especificamente pelo juiz para que você se manifeste. Independente do tipo de procedimento, os prazos sempre vão se basear entre 5, 10 e 15 dias úteis. Dificilmente vai haver um prazo maior do que esse, somente se valendo para órgãos públicos, onde eles realmente vão ter o prazo dobrado. Eles têm a necessidade de ter um prazo dobrado porque o tempo que eles vão precisar para avaliar cada um dos casos realmente vai demandar mais do que um advogado particular, por exemplo. Portanto, toda decisão que um juiz dá no processo depende de um prazo em dias úteis. Tem algumas situações que a lei vai fixar um prazo específico em que não há possibilidade de margem e vão ter prazos no meio do processo que o próprio juiz entenda que pode ser dado um prazo menor ou um prazo maior. Isso vai depender muito da situação. Um fator importante que você tem que entender é como funcionam essas intimações para o advogado, já que é ele quem vai ser o principal responsável por receber e repassar essas informações ao cliente de como que está o andamento do processo. Então vamos supor que você entrou com uma ação judicial, passou-se mais ou menos 2 semanas, houve um despacho inicial, onde o juiz marcou uma audiência de conciliação prévia. Nesse caso, como a defesa vai se iniciar a partir da data dessa audiência de conciliação, quando não for feito o acordo, você basicamente só vai se preocupar com a contagem de prazo após esses 15 primeiros dias, já que essa contagem você já vai ter certeza que vai se iniciar a partir da audiência. Sendo assim, ainda que todos os prazos sejam concedidos entre 5, 10 e 15 dias úteis, entre a determinação desses prazos, o que significa que até esse processo retornar à mão do juiz para que ele dê essas decisões concedendo esses prazos, vai haver um intervalo que vai depender muito de cada situação. Então vamos imaginar o seguinte:
Após a defesa da contestação, o advogado tem que tomar ciência que houve uma defesa no processo, mas essa ciência só é feita formalmente depois que a secretaria do fórum recebe a defesa do advogado, encaminha novamente para o juiz e o juiz decide formalmente comunicar ao seu advogado que aquela defesa está no processo para saber se vai haver uma réplica ou não. Sendo assim, aqueles dias úteis que o seu advogado normalmente teria para se manifestar não vão começar a contar do momento que ele quiser se manifestar, e sim do momento que o juiz notificá-lo para que ele se manifeste. Então, o que acontece muitas vezes é que esse intervalo de tempo entre a defesa e a réplica pode levar muito mais tempo do que o advogado imagina, justamente porque ele fica dependendo dessas movimentações, que podem levar às vezes 5 dias, como podem levar meses. Agora, se for necessário mais alguma prova, por exemplo, uma testemunha que tem que ser ouvida, uma perícia que tenha que ser feita por algum técnico, tudo isso tem que ser solicitado nesse momento, porque certas provas têm que ser produzidas numa situação específica, que é o que a gente chama de audiência de instrução e julgamento. Se existe algum momento em que o juiz vai colher essas provas, é na audiência de instrução e julgamento. Testemunhas, por exemplo, pessoas que deem depoimentos ali vão somente dar em ocasiões específicas de audiência de instrução e julgamento. É diferente da audiência inicial, aquela audiência que eu mencionei antes, que é uma audiência de conciliação, porque a audiência de conciliação é somente para tentar um acordo, é somente para verificar se existe a possibilidade de um acordo, enquanto a audiência de instrução e julgamento é para instruir e julgar o processo com base nas provas que vão ser coletadas a partir dali. A partir do colhimento dessas provas, o juiz vai entender que há uma finalização de toda essa instrução e vai pedir que as partes façam as alegações finais, que é basicamente a argumentação, o resumo do que ela entende dentro de tudo aquilo que foi construído no processo com o direito dela. A partir dessas alegações finais, o juiz vai ouvir cada uma dessas partes e vai dar a sentença final no processo. É evidente que, salvo raras exceções, sempre há um perdedor no processo, e esse perdedor, não se contentando com a decisão emitida, pode recorrer dessa decisão, e aí isso vai ser remetido para uma instância superior para rever aquela decisão. É claro que se isso acontecer, o processo vai demorar ainda muito mais para ser finalizado, já que quando você remete um processo para uma instância superior para que essa decisão seja revisada, você vai ter que submeter as partes a novos prazos, porque elas têm o direito de se defender neles lá no Tribunal Superior também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, querendo saber se realmente seu processo demora, essa resposta basicamente foi dada no decorrer do vídeo, porque é impossível o advogado ter controle sobre os atos quando eles estão na mão do juiz, mas ele pode sim ter controle de quanto tempo ele pode levar para movimentar o processo e quanto a parte contrária pode ter para movimentar o processo. Então vai depender muito de como que vai ser essa interação do processo, o tipo de natureza e discussão que está sendo o processo, o tipo de instância e tipo de procedimento, mas você pode sim ter uma noção de como que é a estrutura, como que funciona a forma, a tramitação desse processo na justiça. Ah, chegou aquele momento do vídeo que eu vim cobrar de vocês aquele like que eu pedi lá no começo do vídeo. Eu tenho certeza que de alguma forma eu ajudei você se você assistiu até aqui. Então aperta o botãozinho vermelho, se inscreve no canal, porque eu vou sempre trazer conteúdo para simplificar o mundo jurídico para você. Para quem não me conhece, eu me chamo William Costa, sou advogado especialista na área de direito civil e empresarial e vim aqui para te ajudar. No mais, ficamos por aqui e até a próxima. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.